Seja bem-vindo a este episódio incrível do Mais Experience. E hoje nós estamos recebendo a Rose, da Exata Financiamentos. Bem-vinda, Rose. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Rose, não é segredo para ninguém sobre o crescimento de Linhares. Então, fala para a gente sobre financiamento. Será que é tão complicado financiar um imóvel? Ótima pergunta, né? Até porque todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças quando a gente fala sobre financiar um imóvel. Magda, primeiro, prazer estar aqui, eu adoro papear com você. A energia é muito gostosa. Gente, quando a gente fala de Linhares, é notório o crescimento da nossa cidade. E é uma expressão que já é conhecida no nosso mercado, que a gente escuta muito, que Linhares ela é muito vista, exposta como uma vitrine, né, de investimentos aqui no nosso estado. Se a gente fala de crescimento, estamos crescendo a todo vapor. Falando sobre questões de empresas que estão chegando, e aí junto com as empresas vem as oportunidades de emprego, vem as oportunidades de investimento, pessoal. E quando a gente fala sobre investimento, é inegável também que o crédito imobiliário alavancou o nosso crescimento em Linhares. Se a gente parar para analisar, falando de um todo, o país, o Brasil, né? Ele é movido por um motor que é o crédito imobiliário, falando do nosso nicho, do nosso mercado. E aí, Magda, quando a gente traz isso aqui para Linhares, a gente pode observar até mesmo a tipologia da nossa arquitetura mudando durante os anos. Né? Hoje, nossa cidade está muito mais engajada nesse produto de médio a alto padrão, que era uma coisa que você que mexe no mercado imobiliário aí, via isso há alguns anos atrás? Não, vem mudando de uns anos para cá, com Isso. empreendimentos incríveis, muito bem formatados. Então, isso vem agregando muito para a nossa cidade, né? Esses investidores, os tipos de investimento, e é maravilhoso, né? Nossa cidade também está se preparando, porque existe um futuro incrível aí para Linhares. Linhares tem um potencial incrível em todas as áreas, e é muito bom a cidade já ir se preparando para isso, não é E mesmo? quando a gente fala de cidade, somos privilegiados. Geografia, topografia, uma cidade absolutamente plana, uma cidade que é conhecida por suas ruas largas. E aí a gente vai e pega todas essas informações e vamos colocar agora dentro do cesto imobiliário. Aí nesse cesto imobiliário vamos trazer a facilidade do crédito imobiliário. Seja para o investidor, porque a alavancagem do motor das unidades também vendidas, ela se deve ao crédito imobiliário, e isso aí é inegável a gente não mencionar aqui, né? Não é só porque eu sou represento correspondente Caixa, mas é inegável assim a gente não falar que a Caixa é o berço para essa alavancagem de construção. Então, em Linhares, a gente tem muitas unidades que foram construídas através do crédito imobiliário dessas empresas para poder então ser vendido. Também tem os empresários que são os investidores que constroem com recurso próprio. E aí, tudo isso foi gerando, tudo que a gente falou aqui agora, empresas, crescimento, gerou o quê? Uma arquitetura diferente, um poder aquisitivo diferente. Linhares tem uma renda média diferente. Isso faz com que a gente tenha investimentos diferentes. E vem aquela dúvida, como que eu faço para conseguir o crédito bancário para isso? É difícil? É burocrático? Então, vamos separar aqui dois pensamentos. Nós temos a questão do imóvel popular e a gente tem o imóvel que é de médio a alto padrão. O cesto dos recursos são diferentes. Quando você fala do imóvel econômico popular, é um cesto de recurso voltado para as linhas do FGTS. Quando você fala de imóvel de médio a alto padrão, é o cesto de recursos que nós chamamos do SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Esse público está em ascensão na nossa cidade. Eu tenho certeza que se buscar aí na sua carteira imobiliária, o número de venda de produtos de médio e alto padrão é muito superior do que os de imóvel popular, Sim, correto? muito superior. Então, assim, quando a gente fala disso, a gente precisa tirar os mitos. Vamos descomplicar a possibilidade de você conseguir crédito. Falando na parte operacional, a documentação é muito simples para esse público de médio a alto padrão. É imposto de renda, então vou falar para você de casa, até olhar agora, hein? É imposto de renda, documento de identificação e o documento de estado civil. Acabou.
É E como isso. acontece, Rose, esse atendimento para esse público? Lá no nosso escritório, isso mudou muito e eu observo também que não só por uma questão de nicho de mercado, mas o período da pandemia contribuiu para isso. A gente hoje atende muito online, seja no Zap, chamada de vídeo, alguns perfis de atendimentos no escritório são feitos por mim e a gente também tem a equipe lá, o Michael, a Amanda, que atende de forma geral, mas esse público de médio alto padrão é muito online. Então, às vezes, eu vou conhecer esse cliente quando ele chega já para assinar a proposta e o contrato. Né? Antes disso, é tudo no Zap, chamada de vídeo, atendimento online, troca documental por e-mail. Isso dá uma celeridade muito grande, até porque o perfil deste público é um público diferente no sentido até de busca de informações. Esse público é o público que ele quer saber mais sobre SET, custo efetivo total do dinheiro que ele está pegando, desse juro, né? Qual a taxa que vai pagar, qual é o indexador. Então, é um universo de informações que você tem dentro de um financiamento. E uma coisa que eu acho bem assim legal da gente abordar, Magda, que Linhares é uma cidade também que o agro é extremamente Forte. forte. Né? E a gente vem aí de alguns anos do agro em decolagem, né? A gente tem que falar sobre isso. E trazer a realidade para o balcão de que o perfil do cliente do agro mudou também é importante a gente falar sobre isso. A experiência, já que estamos falando aqui de experiência, né? A experiência do público do agro que investia no imobiliário hoje mudou. Estão muito mais digitais. Normalmente são filhos que agora estão tomando conta destes negócios. A mente ela está diferente para poder investir. Além de investir e crescer no agro, tá sendo vindo com muita força investimento para o imobiliário. Então você tem não só este público que quer comprar para investir e ganhar na valorização, como este público também que está investindo para construir o produto para vender. Seja o produto de residência, seja o produto de comércio. Realmente nós temos uma cidade que ela é meio que independente nas suas forças econômicas. Cada segmento econômico ele tem uma alavancagem de força. E isso dá uma diferença enorme na hora que a gente vai atender, porque o poder aquisitivo desse público também mudou. É inegável. Vamos falar aqui de café, olha como é que está. E isso impactou diretamente na venda dos Com imóveis, toda certeza. porque o agro, quem está no agro, ele, que bom, né, que teve, e merecidamente, o agro já Sim, sofreu sim. muito. Então, esses valores, eles correm mesmo para negociar, fazer investimentos, e aí a gente faz esse atendimento para saber o objetivo dele, né, porque existem objetivos diferentes, até para a gente conduzir no que for melhor para o cliente, mas veio com uma força muito grande. E é muito interessante, Rose, você falando dessa facilidade, ou seja, esse atendimento online que eles estão preferindo, mas Sim. olha como que está fácil tirar dúvida, esclarecer e fechar negócio, fechar o financiamento, E né? fecha, porque, como a gente falou, falei aqui agora há pouco, a mentalidade mudou e isso é um efeito dentre todos nós. Hoje, por exemplo, você pode usar o dinheiro do banco a uma taxa de 8,9 ao ano e pegar o seu recurso próprio e reinvestir no seu negócio. Ou seja, você potencializa o crescimento do seu próprio negócio sem se prejudicar no seu capital de giro. Por quê? O que você quer investir em imobiliário, você utiliza o recurso do banco. Então, a nossa cidade ela é muito privilegiada, porque a nossa cidade é uma cidade que ela tem documentação de renda para poder comprovar isso, e ela tem a facilidade da nossa geografia, da nossa topografia, a gente tem a contribuição do crédito imobiliário dos outros bancos. Então, você atende um cliente desse, você pede para o cliente imposto de renda, documento de identificação e estado civil. Nós estamos falando de um outro perfil. Você aprovou aquele crédito ali, você tem condições de customizar aquele juro para ele sair de uma faixa de 9,37 e cair para 8,9. Esse cliente automaticamente ele fecha negócio,
porque ele vai pegar o recurso próprio dele e vai fazer um reinvestimento dentro da sua própria cultura, dentro do seu próprio negócio. Isso aí, esse atendimento personalizado que vocês fazem, né? Tirando dúvidas, esclarecendo. E como que está? Vamos pegar esse ano, 2024. Aham. Como foi em termos de financiamento esse ano? Sensacional. Foi uma experiência, ó, que de novo experiência, uma experiência incrível. Se a gente olhar os anos anteriores e 2024, falando de novo do motor do crédito imobiliário, que é a Caixa Econômica, foi o ano que mais emprestou-se recurso financeiro. Então, nós estamos, inclusive, agora, neste final de ano, passando aí por uma fila de espera da continuidade das contratações. E aí é até bom a gente tocar nesse assunto, porque confunde-se o fato de ter se emprestado muito recurso com acabou o recurso. Então, vamos colocar aqui cada um na sua caixinha, né? Emprestou-se tanto na Caixa Econômica, ou seja, o setor imobiliário vendeu e comprou tanto, que o orçamento destinado para o ano de 2024 começou a acabar antes do tempo. Então, agora, neste último trimestre, a gente passa aí por realmente um aguardo de algumas assinaturas para o remanejamento de orçamento. Isso, literalmente, é sinônimo de aquecimento do mercado imobiliário. E é assim, como que será em 2025? A gente entende e leia-se já por outros anos que aconteceram que 2025 são novos orçamentos chegando, novas ideias, novos cestos orçamentários para a gente poder trabalhar. Porque o mercado imobiliário no país, de uma forma geral e nacional, ele movimenta muita coisa. Então, não tem-se... muitos clientes me perguntam, mas então não vai acontecer, não vai isso. Não, gente, não tem como não acontecer. É uma cadeia profissional, uma cadeia econômica tão grande que foge até da nossa capacidade de ir falando aqui sobre isso. Porque é muito investimento que se tem por trás, não só de Linhares, dentro do mercado imobiliário, do setor imobiliário, com questões de recursos, orçamentos, taxas de juros. É óbvio que beneficiar o produto novo em muitos cenários, em muitos entendimentos, isso sim é preferencial, porque o produto novo ele gera mais emprego, ele gera empresas terceirizadas, justamente pela questão do ter que construir, do que o imóvel usado. Então, é uma tendência que também o mercado imobiliário ele dá, às vezes, uns ajustes, como nós já passamos por esses ajustes agora, né, este ano. Diminuir um pouco aí as cotas dos imóveis usados, privilegiando os imóveis novos, justamente porque tem toda uma cadeia por trás disso. Certo. Rose, outra coisa, não sei se clientes já tiveram essa dúvida ou, né, comentaram com você. Mas quando eu terminar de pagar o meu imóvel, vou pagar o dobro, né? Como Que se é mais desse para a gente comprar escuta. outro imóvel. Então, você e nós aqui também, né? Inclusive, um cliente, ele falou exatamente isso. Mas eu fui fazer as contas, né? Vou pagar o dobro do imóvel. E tá. O financiamento você olhou para quanto tempo? Aí ele falou 30 anos. Eu falei, você já parou para pensar quanto que vai estar valendo o seu imóvel daqui 30 anos? Com o crescimento da cidade, os investimentos que vão vindo, não, inevitavelmente, os imóveis vão valorizando. Sim, é muito importante isso que a Magda acabou de falar. Quando a gente atende você, cliente, a primeira conta que você faz é sobre os juros. Mas vamos pensar aqui no que ela acabou de falar. Faz a conta também do quanto que isso estará valorizado lá na frente. E sabe o que é mais interessante, Magda, para a gente falar para esse cliente? É que a taxa de juros que ele assina hoje no contrato, a taxa do juro, ela não muda. Então, daqui 30 anos, a taxa de juros dele será a mesma. E aí, um outro dado importantíssimo é que o histórico, as estatísticas bancárias, elas mostram que a quitação desses imóveis, elas ocorrem sempre antes dos 30 anos. Então, leia-se aqui curto prazo para bancos, 7 anos, médio prazo, 15 anos. Então, esses são os prazos de quitação. Dado muito interessante. E assim, quando você olha isso, então você já tem que pensar assim, daqui 7 anos, quanto que esse imóvel valorizou? Daqui 15 anos, quanto que esse imóvel valorizou?
Então, a pessoa, às vezes, ela fala, mas eu tenho que dar entrada, e o juro que eu vou pagar, pega a conta da entrada e o juro que você vai pagar e faz a conta do quanto isso valorizou. Então vamos lá, Rose. Referente ao juro, ele não muda, ele não aumenta. Não. Mas vamos supor que as taxas caíram, vamos falar de portabilidade também. Perfeito. Existe essa possibilidade? Existe. Você pode estar numa instituição financeira X, em que a taxa de juros lá está 10,5. E aí a outra instituição está com uma taxa de 9. Você pode portabilizar, tirar esse contrato daqui e passar para lá. Absolutamente normal de se acontecer isso no mercado. Ou negociar com a própria instituição, né, que Isso, se fechou. Porque operacionalmente, quando você apresenta esse desejo como cliente, você leva a carta da instituição que você deseja ir, onde ela está apresentando uma proposta menor, e mostra para o seu atual banco. E aí é claro que entra um outro assunto que eu sempre falo nas minhas redes, e que parece que é difícil de você de casa ir acreditar. O tal do relacionamento bancário. Quem é o relacionamento bancário? O nome já diz relacionar-se. Então, relacionar-se com a instituição bancária é ter negócios, é ter a conta, ter o cartão, colocar débitos automáticos, fazer investimento. Você tem um contexto de relacionamento que, quando você chegar para o banco e falar assim, olha, eu quero portabilizar, será visto isso também para entender qual o grau de relacionamento e interesse dessa instituição em te deixar ir ou em ficar com você. Então, a clareza de que as pessoas precisam ter também em casa é que fazer um financiamento imobiliário é fazer um negócio. E fazer um negócio existe a contrapartida. Tá, pessoal? Isso aí é importante que as pessoas compreendam. E a contrapartida bancária ela existirá no banco que você está e para onde você também deseja ir. Ninguém é isento disso. Isso aí. E quais as maiores dúvidas, Rose, do público que você atende? Falando assim do produto que a gente tocou no assunto aqui hoje, do público de médio a alto padrão, tem-se muita dúvida sobre o custo efetivo total da operação. Né? Então, esse público ele olha qual é a taxa de juros e qual é o custo efetivo total da operação. Vou dar exemplos básicos aqui. Falando de taxas reduzidas, customizadas, aqui eu dei o exemplo de 8,9, você tem essa taxa como nominal e você vai ter um custo efetivo total dessa operação de aproximadamente 9,4, 9,5, né? Aproximados, são dados aproximados. E isso é o que fará com que ele decida seguir ou não. Quando nós falamos do produto de médio a alto padrão, não está muito na mesa o valor da parcela, porque normalmente é um público que faz a amortização naquele prazo de até 7 anos, ou em muitos casos até antes dos 7 anos. Então, o público ele busca entender qual é o custo total daquela operação e ele calcula o tempo que ele vai fazer a quitação. E ainda falando do médio alto padrão, existem várias formas de crédito para a gente poder conceder para esse público. Você tem a taxa fixa, você tem indexadores, por exemplo, que são associados à poupança, que está ali juntinho da Selic. Então, esse público ele quer entender isso, qual é a tendência da Selic, o que isso vai implicar no meu contrato. Poxa, Rose, mas você acabou de falar que o juro é fixo. O juro é fixo. O que muda são as correções, os indexadores dentro desses contratos. E a agilidade com que vai se quitar esse financiamento é que muda o tipo de contratação que o público vai fazer. Eu tenho clientes, por exemplo, que eles vão lá na sua imobiliária, eles escolhem um produto que está na planta, que vai ser entregue daqui 2 anos, por exemplo, e eles optam por fazer um consórcio. Ele não vai nem optar por financiamento, tá vendo? Como que a tendência ela vai mudando? A depender do tipo do produto, a depender do tipo do cliente. Então, às vezes, ele vai fazer um consórcio que não tem taxa de juros, tem só taxa de administração. E ele tem 24 meses para contemplar aquela carta. Então, tem um universo. Quando a gente fala de crédito imobiliário, eu sempre falo com o cliente que não é complicado. Eu brinco com eles e eu falo assim, são vocês que complicam quando não estão adequados documentalmente. Então, a adequação documental ela é muito importante. Coisas bobas como, por exemplo, casei e assumi o sobrenome do meu marido. Então, assumi lá no cartório, mas nunca troquei um documento, nunca fui à Receita Federal fazer uma alteração de sobrenome. E hoje está tudo muito digital.
O cliente entra ali no site da Receita Federal e ele já atualiza o seu próprio sobrenome. Então, essas coisinhas pequenas, elas vão agarrar o negócio grande ou o negócio de valor mais econômico. Porque a análise, ela é a mesma. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que se adequar documentalmente. Rose, referente a essa organização de documentos, como que fica para imóveis comerciais? Muito bom, Magda. O empresário, o investidor, aquele que quer comprar, às vezes confunde por entender que ser um produto comercial não tem as mesmas regras como se fosse um habitacional. E aí a gente tem que separar o que é produto do que é crédito. Quando a gente fala de crédito, quem é analisado é o CPF. Então, a regra para o CPF é a mesma se você compra um produto comercial ou se você compra um produto habitacional. Tem que se organizar também. O empresário, independente do ramo de negócio, o investidor, independente de onde ele quer investir, se casado, organizar a documentação dele e documentação do cônjuge. Documentação de renda dele e do cônjuge. E aí tem um ponto importante que quando a gente fala de produto comercial, no caso de quem é empresário, a empresa pode comprar um produto comercial. O CPF pode comprar um produto comercial. Mas uma empresa não compra residência. Ok? Então, assim, a empresa, ela compra só o produto comercial. CPF compra tudo. Tem crédito, compra tudo. E aí vem uma colocação muito bacana que eu faço lá no escritório e que é unânime a aceitação. As taxas de juros para o CPF, elas são infinitamente menores do que taxas de juros para um CNPJ. Então, todos, unânime. Eu nunca fiz um financiamento, pra você ter ideia, para a CNPJ. Então, todos acabam optando por isso. E aí tem as outras estratégias do que este empresário ou do que esta empresa pode fazer para comprar um produto comercial. Nós temos feito, sim, muitos negócios sobre lojas e salas comerciais. Se você olhar aqui na nossa cidade, lá para o Movelar, as torres, né, de salas comerciais que temos lá perto do shopping, era algo que estava meio que adormecido e que agora já tem voltado a se manifestar no mercado com uma aceitação muito positiva. Porque a aceitação hoje, ela tem uma precificação de mercado que cabe no bolso do pequeno, do médio e do grande investidor e tem taxas de juros muito atrativas. Para a pessoa física comprar um produto comercial, ela vai financiar 70% e ela tem que dar só 30% de entrada. O prazo é menor? É menor, são 240 meses, mas a gente tem que lembrar que o produto é comercial, ele não é residência. Quando você fala de residência, tem outras situações envolvidas que você pode ficar com um carnezinho lá de 35 anos. Mas nós já entendemos que não precisa ficar 35 anos. Então, falar do produto comercial é muito bacana para mim, porque quando a gente está no balcão atendendo, a gente vai colocando mais um processo, você vai vendo o crescimento da cidade para onde está indo. Uma possibilidade de exponencializar de Linhares de uma forma incrível, mas também tem que ser feito de forma estratégica esse crescimento. Sim. Então, Rose, eu quero agradecer pela sua presença. Já acabou, tem que fazer o A agora? Muito obrigada. Com certeza são informações muito relevantes. Sim. Tá? Vou pedir para você deixar seu contato também, quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas, né? Fala o seu contato. Vamos lá. Pessoal, foi muito bom estar aqui, participar deste momento no Mais Experience e trazer essa experiência do nosso atendimento, trazer essa experiência do seu cliente. Isso faz com que a gente junte esses conhecimentos e quem está aí em casa tenha certeza de que utilizar crédito para investir em imóvel é uma das excelentes estratégias, principalmente na nossa cidade. Eu amo bater papo com você sabe disso. Obrigada, Rose. Então, deixa seu contato, quem quiser tirar mais dúvidas, esclarecer. Por favor, depois o colega vai deixar o arroba aqui também, mas o nosso telefone é o 27 3151 1033. E aí você vai falar comigo ou com a nossa equipe que está lá. E onde está localizada a empresa, Rose? Agora é a minha hora, né? A nossa empresa está no bairro Conceição, fica na Avenida Guarino Gilberto, número 415, Exata Financiamentos. Isso aí, Rose, muito obrigada. E até a próxima, nós aguardamos por você.